Senhor, faz-nos despertar, para que Cristo possamos louvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? E responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, mais um evangelho em que Cristo aparece aos seus discípulos. E aqui vemos a figura de Pedro, em especial. Pedro que diz para os discípulos também, eu vou pescar. Esta palavra, eu vou pescar, aqui nesse contexto significa que Pedro era aquela pessoa que estava, de certa forma, desiludido com a questão da fé. Poxa, ele deixou para trás toda a sua vida para seguir Jesus. Jesus falou que ia ser pescador de homens e agora Jesus morre. E como vamos vendo, nós estamos vendo nessa 8ª da Páscoa sobre a fé dos discípulos. Sobre a fé, sobre o crer deles com relação às profecias e à palavra de Jesus. Então, Pedro, com este eu vou pescar, quer dizer, eu vou voltar para a minha vida antiga, eu vou voltar para a minha vida velha. Não tem sentido, eu fui, segui Jesus, morreu, e assim estava, infelizmente. Claro, nós também fazemos isso muitas vezes, meus irmãos. Nós hoje sabemos, com comprovações e a palavra de Deus, que Jesus morreu e ressuscitou. E ainda assim nós continuamos a viver a vida velha, no pecado, no egoísmo, tantas coisas que nos afastam de Deus. E Pedro não foi diferente, No caso, ele foi voltar simplesmente para a sua vida de pescador de peixes. Mas Pedro, Jesus te chamava a pescar homens, não peixes, Ou seja, primeiro vinham as coisas de Jesus. Jesus, com esse milagre que ele realiza, ele nos vem ensinar justamente isso, que primeiramente as coisas que Jesus nos pede, o resto vem por acréscimo. As outras coisas vêm depois. Vejam que eles, por força própria, passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Jesus, com poucas palavras, os fez pegar 153. Nos ensina isso, que devemos nos preocupar primeiro com as coisas do reino. Jesus fala isso também em Mateus, Pensais primeiro no reino dos céus, que o resto vos vem por acréscimo. Então também é isso que Jesus quis ensinar para Pedro e também para nós.
E eles não reconheciam a Jesus, não reconheceram de primeira que era Jesus à margem. Mas por que não reconheciam? Porque justamente, meus irmãos, estavam com esse olhar voltado para as coisas do mundo, com as preocupações do mundo, com o olhar para as coisas terrenas somente. E isso nos remete no pensamento para nós, né? Nos faz pensar de aonde estamos com o nosso pensamento. Pensamos em Deus ou pensamos no mundo? Porque as duas coisas, infelizmente, né, a gente não consegue fazer. A gente não consegue olhar para dois lados ao mesmo tempo. Ou a gente olha para o mundo ou para Deus. Se estamos olhando para o mundo, não estamos olhando para Deus. E vice-versa. Então, meus irmãos, por isso que não os foi possível reconhecer a Jesus. Porque eles estavam preocupados com as coisas da terra, com preocupações terrenas. E, como a gente sempre usa essa expressão, desiludidos com a fé. Ou seja, Jesus tinha morrido e estava sendo muito difícil para eles crer na ressurreição. Eles ainda não entendiam bem. Então, não entendiam bem porque também se preocupavam com as coisas terrenas. O que acontece conosco? Nós também não entendemos muitas vezes os planos de Deus em nossa vida porque estamos preocupados com as coisas da terra. Mas veja, o discípulo amado, João, ele mesmo, né? João, que era esse discípulo amado, reconhece Jesus por primeiro. Por quê, meus irmãos? Porque o amor enxerga aquilo que o mundo não deixa ver. O amor enxerga, meus irmãos. E João era esse discípulo que Jesus amava e, com toda certeza, João amava muito a Jesus. E por isso eu soube reconhecer o seu Senhor. Soube reconhecer que era Jesus. Este agir de Deus, né? Ou seja, esta ação de Jesus, ele soube reconhecer. Mas porque também ele tinha este olhar mais voltado para o Senhor. Ensina também a nós que devemos praticar o nosso olhar para Jesus. A fé é um ato de olhar a Jesus Cristo, meus irmãos. Isso é fé. E para exercitarmos esta fé, devemos olhar a Jesus. Ah, mas as coisas estão difíceis, mas está faltando tal coisa, eu estou passando por tal coisa. A fé é um olhar para Jesus. Escuta a voz do Senhor dizendo para você ir para o outro lado, jogar a rede para o outro lado, fazer outra coisa. Mas para escutar, meus irmãos, devemos conhecer, que é o que meditamos esses dias também. E para conhecer eu preciso estar em uma vida com o Senhor, né? Uma vida em que o mundo não esteja como principal na minha vida. Primeiro buscai as coisas do reino e o resto vos virá por acréscimo. Esse é o que o Senhor nos ensina. E João, como sempre, é um exemplo de amor para nós, como discípulo. João sabe reconhecer o Senhor. João sabe reconhecer que era Jesus. E aí anuncia aos outros discípulos. E os discípulos, com muita alegria, largam tudo e vão até Ele, correm até Ele. Assim também é nós. Quando conhecemos o Senhor, vamos pulando de alegria até Ele. Então, meus irmãos, que possamos nesse dia sabermos olhar para Jesus e deixar de olhar para o mundo. Lembre-se, se olharmos para o mundo, somente para o mundo, no caso, botarmos as coisas desta vida em primeiro lugar, antes de Deus, será muito difícil nós reconhecermos a Jesus e termos fé nele. Do contrário, possamos ser pessoas que levem a sério as coisas de Deus, a palavra do Senhor, e que venha por primeiro em nossa vida, acima de tudo, as coisas do reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santo Alberto Hurtado, para que sejamos um fogo que acenda outros fogos. Amém.